eu me chamo Metoyan e você está aqui neste vídeo deste meu canal para a gente poder fazer mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, estou muito feliz aí com a sua presença, muito obrigada por estar aqui comigo, isso é muito importante para mim, saiba disso. Então a gente vai lá fazer essa leitura, é uma leitura um pouquinho diferente aí das que eu faço, mas que vai tentar mostrar os dois lados aí da situação, de uma forma mais direta, tá? Porque não tem uma pergunta necessariamente a ser respondida, mas aqui eu quero falar sobre os potenciais bons e ruins que você tem ao se relacionar com essa determinada pessoa que você está mentalizando, tá? Não importa também aqui se você tá flertando, ficando junto, separado, há muito tempo sem ver essa pessoa. Aqui você vai saber assim, se caso me propor, né, eu me aproximar dessa pessoa, deixar ela entrar na minha vida ou ela voltar pra minha vida, quais são os potenciais ruins e os potenciais bons que essa pessoa traz pra mim, tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver e é claro, no fim das contas a decisão é um livre-arbítrio, né? O que você vai achar da situação, se ela é boa ou ruim. É claro, se eu sentir aqui uma energia mais complicada da situação, eu vou falar, mas no fim, quem decide é você, tá bom? Lembrando aqui de alguns avisos, tá? O primeiro aviso que é importante você saber, essa leitura, ela vai estar falando aí no período de 3 meses, se você se envolver com ela, tá bom? Depois desse período, aí tem que fazer uma outra tiragem para saber como que essa pessoa vai interferir aí na sua vida e tudo mais, se você se envolver com ela, tá bom? Bom, outra coisa importante analise bem se a tiragem é para você. É possível, né, no meu entender, você escolher a pedrinha errada. É possível que nesse vídeo não tenha uma leitura para você. Então, olha o cerne da mensagem. Se o cerne dessa mensagem, né, a mensagem geral, principal, faz sentido com você, ressoa com a sua situação, ela provavelmente é para você. Agora, se não, aí tem muita chance de você ter escolhido errado ou até mesmo de, se você olhar todas as pedrinhas e nenhuma se conectar com a situação, assim, de forma mais no centro da mensagem, então talvez não tenha uma mensagem a você, tá bom? Mas aí tem vários vídeos no canal e você pode ver um outro e ver se algum outro ressoa com a sua situação. Bom, dito isso, também saiba que se sua situação é muito delicada, eu aconselho que você fale comigo no WhatsApp para ver um pacote de perguntas, para ver só na sua energia a situação, porque faz muita diferença às vezes também ver leituras com a sua energia só, tá? Então é isso. Bom, vamos começar pela pedrinha número 1. Aliás, vamos começar não, né? Vou apresentar as pedrinhas para você. Tem a pedrinha número 1, que é a pedrinha transparente. Pedrinha número 2, que é a pedrinha lilás. Pedrinha número 3, que é a pedrinha prateada. Pense aí, mentalize principalmente, sinta, deixe fluir para ver qual dessas pedrinhas mais ressoa com você, com o seu momento, né, com o que você está sentindo, principalmente sobre sentir e menos sobre raciocinar, tá? Se você tiver dificuldades para escolher a pedra correta, veja um vídeo que está aqui na descrição desse vídeo aqui, porque ele pode te ajudar a escolher a pedrinha correta, tá? E é isso, vamos começar pela pedrinha número 1. Agora sim eu tô certa. Vamos começar. Deixar as pedrinhas aqui de ladinho. Vamos lá, pedrinha número 1. Vamos ver qual é a mensagem que tem pra você aqui. Pra falar, né, quais são os potenciais bons e ruins de se relacionar com essa pessoa. Pra você ir ciente, né, da situação, dos potenciais, de como vai ser. É claro que às vezes fica um pouquinho mais difícil de analisar se você, né, só tá paquerando essa pessoa e não sabe muito sobre ela, mas tente ver aos pouquinhos, né, se você for se arriscando, já vai vendo se faz sentido a leitura com a situação, se você já convive com ela, com o perfil, né, de como ela é. Agora, se você já conhece bem essa pessoa, já tem uma história com ela, já tá ficando, se já tá namorando, ou já casou, já separou, já namorou, já separou, já fica um pouquinho mais fácil de ver se a leitura se alinha, né, com o que você observa da pessoa. Mas vamos ver lá. Opa! Geralmente não aceito, tá, gente? Cartas que caíram e viraram.
Eu só aceito, por exemplo, se eu for, já cortei, já fiz tudo, e aí vem mais de uma carta, aí eu aceito. Mas quando as cartas viram assim, eu geralmente não aceito, não. Vamos lá. Oito de espadas. 8 de copas. 4 de espadas. Vamos lá, gente. Olha, eu não acredito que se envolver com essa pessoa seja algo que vá te fazer, por exemplo, muito mal, ou também talvez fazer toda a diferença pra você, pra ser bem honesta, tá? O que eu vejo aqui mais nessa situação é que se você se propor a se envolver com esta pessoa, tá? É que existe a chance desse envolvimento entre vocês ser um pouquinho lento, sabe? Me passou muito a sensação de algo que fica meio parado, que fica um tempo em ruminação, sabe? Muito excessiva mental. Trazendo tanto para você quanto para a pessoa algumas inseguranças. Vocês dois podem ser pessoas inseguras, que aí quando se juntam fica difícil de fazer as coisas andarem, por exemplo. Essas duas energias aqui, ó, me fala muito de questões, crenças que vocês podem ter que não foram devidamente curadas ou entendidas, apaziguadas dentro de vocês, sabe? Elas ficam às vezes numa certa ruminação, sempre volta uma questão para você. Por exemplo, você às vezes é uma pessoa muito insegura com uma característica sua. E aí aquilo você, ao ficar com essa pessoa, aquilo pode ser ressaltado um pouquinho para você. Às vezes a pessoa é oposta a isso, sabe? Oposta no sentido de ela é muito diferente de você nessa característica, então você acaba ficando inseguro ou insegura por isso. Às vezes também pode ser que as coisas entre vocês fiquem meio veladas, sabe? Essa pessoa e você não gostem de abrir ou falar sobre o que incomoda cada um. Essas duas energias aqui também me falam. Né? Se vocês se envolvem, pode ser assim um pouquinho difícil de alinhar as coisas nesse sentido das inseguranças, do que limita, de fazer as coisas caminharem, andarem e fluírem, sabe, de uma forma naturalmente, tá? Pode ser um pouquinho difícil. Vocês podem, aqui parece uma energia muito forte de vocês talvez conversarem muito, mas assim, talvez sobre o que é mais importante ser conversado, pode ser que vocês acabem guardando muito, sabe? Cada um fique processando de forma solitária sobre isso, sabe? Você me passou bem essa sensação aqui. Então, isso aqui pode dificultar, tá? Essa pessoa parece ter inseguranças, você parece ter inseguranças, e são inseguranças que podem fazer com que ambos fiquem nessa energia muito guardada, sabe? Muito retida em si mesmo, que não propicia que, por exemplo, vocês se resolvam nessas coisas e façam as coisas caminharem muito, tá? Então, esse é um impeditivo aqui, é um potencial ruim que existe entre vocês se relacionando, que aí é bom ficar bem atentos, conversar com a pessoa sobre isso, se você quer se relacionar, porque isso pode atrapalhar um pouquinho, sabe? Vocês aí no envolvimento. E, por outro lado, gente, assim, apesar disso, eu vejo aqui um potencial, se vocês principalmente conseguem superar algumas dessas barreiras aqui, um potencial muito legal de você, por exemplo, superar alguns padrões emocionais que não são legais pra você e a pessoa também. Vocês podendo dividir momentos bons, tranquilos, vocês terem um certo envolvimento sabe, é aquele envolvimento mais. Que
que traz alguma paz emocional, que deixa você... Porque, assim, parece que tanto você quanto a personalidade dessa pessoa não é tão conflitiva. Vocês podem ser duas pessoas mais calmas, parecidas em alguns sentidos, tá? De, por exemplo, gostar, às vezes, muito de não ser tão... Por exemplo, pessoas tão festeiras, às vezes, ou então pessoas que são de sair tanto, de... Sabe? Aí vocês podem ser parecidos nisso, ou então vocês podem ser pessoas que gostam muito de conversar, e aí conversam sobre os mesmos assuntos, isso dá aquele aconchego. Gosta de ficar juntinho assistindo filme, sabe? Assim, vocês têm algumas boas semelhanças também, né? Apesar dessas... Talvez, assim, aqui tem uma sensação de talvez vocês serem tão parecidos, né? Que, assim, vocês podem ficar bloqueados justamente pelo que é parecido em vocês, mas também justamente o que é parecido em vocês também facilita para que vocês tenham um convívio legal, sabe? Um convívio que pode trazer calma, previsibilidade, algo que pode... ser gostoso, sabe, de ser vivido. E ajudar vocês a curarem algumas questões. Só que, prestar atenção nisso que eu falei de ser um envolvimento que pode ser difícil de ir desenrolando. É como se você talvez, vocês pudessem viver momentos, mas esses momentos eles demorassem para ir se alinhando por conta de vocês terem... Porque assim, gente, é aquela coisa, né? Algumas características de vocês que são parecidas, provavelmente, tá? Dificultam, mas outras características que são parecidas, elas facilitam. Aí meio que fica tudo meio no empate, parece, aqui, sabe? E esse empate acaba que pode fazer as coisas ficarem um pouquinho paradas, né? Porque aquela coisa, no empate, nenhum vence nem o outro. Então, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então a sensação aqui é que, assim, essa pessoa, você se relacionando com ela, vai ter questões positivas. Aqui eu vejo que, assim, eu não vi nenhum grande malefício, ou, sabe, algo que vai ser muito ruim se você se relacionar com essa pessoa, muitos problemas ou coisa assim, né? E por isso que no começo do vídeo eu falei que eu não vejo uma pessoa que nem vai te fazer muito mal, mas também que talvez não seja uma pessoa tão marcante na sua vida, né? Mas, por outro lado, eu vejo que pode ser algo benéfico para você, sabe? Que pode te ajudar. Às vezes a gente precisa se relacionar, tem relações que a gente se relaciona e são boas pra gente. Por exemplo, às vezes você precisa curar alguma coisa e as pessoas que vai te ensinar como curar isso, o envolvimento com ela. Às vezes você precisa aprender algo sobre si mesmo, sobre as outras pessoas, sobre como, né, se relacionar de forma melhor. E aqui tudo tem isso, sabe? Uma sensação muito forte de que você se relaciona com essa pessoa, ela pode te ensinar coisas importantes e pode ter momentos bons. Vocês podem ter uma troca legal, mas tem que ter em consideração essa questão da demora, talvez, disso, por conta de vocês, talvez ambos serem essas pessoas um pouquinho mais resistentes em tomar atitudes, ou um pouquinho mais inseguras, ou que né, gostam talvez de trabalhar um pouquinho em cima de uma coisa mais previsível, ou semelhantes nas inseguranças, então cada um fica com medo de dar um passo. Mas, por outro lado, eu vejo que se vocês se permitem, porque aqui pode até ver, né, que essa pessoa tá presa, essa pessoa não, essa pessoa tá andando. Então, se vocês se permitem, aí tem uma tendência à cura emocional, a algo gostoso, há sentimentos sendo desenvolvidos, né, até um convívio ali legal que vocês podem prever mais ou menos como as coisas vão ser. Mas é isso, tá, gente? Assim, é isso que eu vejo aqui, né, dos prós e contras de você se relacionar com essa pessoa, tá? Espero que tenha ficado clara a mensagem. Bom, se você se identificou com a mensagem, se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Tudo isso me ajuda muito, faz toda a diferença, tá, pra mim. Às vezes pra você, né, é só um cliquezinho, mas pra mim faz muita diferença mesmo. E aí também peço que você deixe um comentário, se tiver alguma pergunta que você sempre fica muito curioso ou curiosa, manda pra mim que pode ser que eu faça o vídeo sobre ela, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para a pedrinha número 2, pedrinha lilás, ou roxinha. Olá, pedrinha lilás, pedrinha roxinha, de número 2. Às vezes eu falo lilás, às vezes eu falo roxo. Pra mim é mais lilás, né? Mas eu me confundo, aí falo o que veio primeiro. Mas, enfim. Bom, vamos ver sobre essa pessoa, quais são os potenciais ruins e bons dessa situação com ela.
né, de vocês, no caso, se envolver, né, se prontificar a se envolver com essa pessoa. Não importa, tá, se você tá só conhecendo, você tá namorando, ficando, casado. A questão é, desse ponto em diante, né, dentro dos próximos 3 meses, você se envolvendo, continuando, estando com ela, quais são os potenciais mais ruins e mais bons dessa situação, tá? Lembrando que é aquela coisa, né, se você tá começando a conhecer as pessoas, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade de entender se faz sentido, mas aí é bom ser bem observador, né, já ir dando espaço para essa pessoa, para ir vendo como ela tá agindo, que aí você já pode pegar, assim, se faz sentido com a leitura, né, tem que ser bem observador aí para ver se faz sentido com a sua situação. Se você tá no comecinho, né, de algo. Mas quem já tá mais tempo, aí fica um pouquinho mais fácil. Vamos lá, então, ver. Lembrando de só pegar o que fizer sentido pra você. Lembrando também que eu não aceito cartas que pulam, que nem essa aqui. Eu aceito mais se eu for tirar do baralho e ela vier junto. Por exemplo, eu tirar 3 cartas, vem 4. Aí eu geralmente aceito. Vai do que eu sentido. Vamos lá. 5 de copas no negativo, 4 de paus no positivo e 5 de ouros no centro da tiragem. Vamos lá, pedrinha lilás número 2. Olha, essa energia aqui assim, sendo bem honesta com você, eu sinto que você tem como viver algo marcante com essa pessoa, por conta dessas duas energias aqui. O 5 de ouros com 4 de paus. Mas vem um alerta pra mim aqui sobre o fato de que a sensação que me veio é que você pode ser uma pessoa que talvez ficasse marcada por essa pessoa se você se envolvesse com ela, porque você é alguém que pode aceitar pouco nas suas relações. Né? Porque essas duas energias aqui me falam de você, por exemplo, ao se envolver, talvez tendo com alguma regularidade alguma sensação de insuficiência do que essa pessoa te oferece, você se sentindo frustrado ou frustrada emocionalmente, sentindo que a pessoa talvez não te supra o que você principalmente precisa, e você ficasse numa posição sempre se sentindo meio em desvantagem com a pessoa, sabe? No envolvimento aqui, essas duas cartas me falam disso, sabe? De você. E muitas vezes, talvez você até se colocando, talvez potencialmente nessa posição, por uma questão, às vezes, de insegurança. Às vezes você pode ter tido experiências passadas que te fizeram acreditar que você não merece algo melhor, um tratamento melhor, uma pessoa que te dê mais contentamento, que te dê, sabe? É o que você realmente sente que precisa. Essa energia aqui me fala de você trazendo isso talvez para esse envolvimento com essa pessoa e isso atrapalhando, tá? E no caso, não só você, né? Talvez a outra pessoa possa trazer também. Mas aqui, pra mim, um chamado principalmente para você, tá? Disso aqui. Você, porque essa leitura, né, é principalmente falando de você, né? Quais potenciais você vai ter, né? Ruins e bons. Então aqui, principalmente, e esse 5 de ouros aqui me fala muito de você nessa posição de se sentir vulnerável no relacionamento com a pessoa, de se sentir desafiado a ter que se adaptar emocionalmente, a ter que, sabe, construir o envolvimento com pouco, talvez, sabe? Principalmente no quesito que é emocional e no que é mais também intangível. Então, por exemplo, a forma como a pessoa lida, sei lá, os horários que a pessoa quer marcar para te ver, a forma como ela lida com você, as palavras que ela escolhe falar,
o tempo de resposta dela a você, como as conversas se desenrolam, como vocês ajustam os horários de vocês para as coisas funcionarem, rotina. Então, assim, nesses pontos, assim, práticos e também emocionais, aqui parece... Talvez vocês, por exemplo, tenham uma sincronia de ideias, de desejo, de ambição na vida muito boa, porque o 4 de paus pode me falar disso. Porém, nesses sentidos de sincronizar emocionalmente, sincronizar na prática, pode ser difícil, tá? É consideravelmente difícil. Então, assim, aqui há uma certa mensagem um pouquinho difícil, né, nesse ponto aí de se relacionar com essa pessoa, que ela pode te frustrar, né, ela pode trazer frustrações consideráveis, que te façam questionar, né, o seu valor, né, o que você merece. E um pouquinho pela posição, talvez, de você já hoje estar nessa posição de aceitar pouco, tá, gente? Aqui é um alerta sobre isso. Você pode ser uma pessoa que vem de um padrão de aceitar pouco dos outros. E o que me fala é isso aqui, tá? Mesmo o 4 de paus me ajuda a ler isso, que existe uma tendência, talvez, já de um tempo. E aí tomar cuidado, tá? Mas assim, aí falando do aspecto bom, positivo aqui, eu diria que assim, você se relacionar com essa pessoa pode te trazer um ponto de virada importante na sua vida, tá? É como se você se envolver com essa pessoa pode te trazer momentos bons, tá? Mas também conclusões importantes sobre o que você quer de uma relação, sobre o que você acha que é bom ou não, do que te supre de verdade, o que não te supre, tá? Parece que essa pessoa vai te ensinar algumas coisas sobre isso, tá? E é lógico que nesse ponto, eu não vou falar pra você só que essa pessoa não vai trazer momentos bons por si só, ela vai trazer só ensinamentos, não é isso, tá, gente? Também, 4 de paus me fala de você ter momentos que, assim, você guarda na memória e que depois de anos você possa sentir falta, sabe? Sentir saudade. Então, essa pessoa pode ser uma pessoa que vai ser marcante, talvez, na sua vida, tá? Se você se envolver com ela. Porém, existe esse potencial, assim, de você estar alerta, né? Se você se envolver com ela, decidir, de você não se colocar nessa posição de aceitar pouco, de ficar vulnerável a ela, de não deixar as coisas serem muito equalizadas, né? Porque essa energia do 4 de paus me fala de você equalizar as coisas, ou seja, manter as coisas em igualdade entre vocês, né? Você não se colocar numa posição menor que a pessoa, você conseguir ver o seu valor e você conseguir aplicar isso ao envolvimento com a pessoa, para que dificulte isso aqui acontecer, né? O 5 de ouros com o 5 de copas, tá? Então, procure, no caso, ao se envolver com essa pessoa, se você decidir por isso, a você deixar muito claro o que você quer, o que você precisa, o 5 de ouros me fala, e ver como essa pessoa reage, se ela vai te dar, né, se ela vai te dar essa estabilidade, porque assim, por um período, eu até acredito que essa pessoa possa te dar, e vocês possam viver algo até que estável, mas talvez você precise lapidar esse envolvimento com a pessoa, porque ela pode ter uma tendência, às vezes, de te, como eu falei, te deixar nessa situação vulnerável, seja porque você deixa, seja porque essa pessoa pode ter esse padrão, às vezes, de puxar um pouquinho a sardinha pro lado dela, tá? Basicamente isso. De, às vezes, ser uma pessoa, por exemplo, que não cede tanto, aí você fica vulnerável por conta dessa dificuldade, alguém que, às vezes, não pensa em ambos, pensa mais nele um pouquinho, então isso pode acontecer aqui, tá? Então, assim, se você decide se envolver com essa pessoa, tome cuidado com isso, preste atenção nisso, porque existe esse chamado aqui. Então, por mais que eu veja potenciais bons, né, nesse envolvimento, há aqui essa preocupação que você tem que ter, tá, com a situação, porque se você se deixar receber pouco, por mais que essa pessoa possa ser marcante, por mais que vocês possam viver momentos bons, a tendência é que as coisas fiquem, assim, te tragam mais uma sensação de
não suprimento, né, das suas necessidades, do que te realmente te contenta, o que realmente te faz bem, do que, né, vai pesar as coisas mais para um lado ruim para você, sabe? Então, tomar muito cuidado aqui, tá bom? Prestar muita atenção nesse envolvimento no que tange a essas questões de se vulnerabilizar, tá bom? Então é isso. Essa foi a leitura aqui de número 2, tá? Da pedrinha lilás ou roxa. Se você gostou, se identificou, peço que você dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito, tá bom? E também peço que, se você quiser, deixe uma perguntinha aí, né, embaixo. Pode ser que eu faça um vídeo sobre isso, sobre essa pergunta que você deixou. Isso me ajuda, ajuda você, então vai ser bom para todo mundo vai ficar feliz, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Agora, vamos lá para a pedrinha de número 3, pedrinha prateada. Olá, pedrinha prateada. Vamos ver qual é a leitura aqui que a gente tem que fazer da situação, quais os potenciais ruins, potenciais bons de se relacionar com essa pessoa. Não importa se tá conhecendo, se tá namorando, se tá ficando, tá casado, tá separado. Ponto aqui é que no período de 3 meses eu vou ver, né, se você se envolve com ela agora, se você continua a se envolver, quais são os potenciais bons e ruins desse envolvimento entre vocês, tá bom? Neste período. Lembrando que eu não aceito cartas que viram, só aceito se eu pegar elas, né, vou tirar 3, aí vem 4, aí eu aceito. Geralmente, tá? Se eu sentir também que eu não devo aceitar, eu não aceito. Mas essas que caem, que viram assim do nada, eu geralmente não aceito mesmo. Bom, a gente vai verificar aqui. Lembre também de você verificar se a leitura faz sentido com a sua situação, tá? Eu sei que quem tá no comecinho de algo com alguém, tá conhecendo, flertando, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas observe bem as atitudes da pessoa e tente ver se faz sentido, tá bom? Com quem você é, com quem ela é. E vamos lá, analisar, lembrando também do seu livre-arbítrio. As leituras geralmente são bem complexas para que você analise direitinho, né, a interpretação. E veja se faz sentido, porque no fim das contas a decisão é sua. Vamos lá. Julgamento no negativo. 8 de espadas no positivo. 6 de espadas no centro. Vamos lá, pedrinha prateada. Olha, aqui esse envolvimento com essa pessoa pode ser um pouco é como se ele te desse esses 6 de espadas aqui. Assim, me vem uma sensação de que ele pode ser um envolvimento até que tranquilo, sabe? Num geral. Eu diria que vocês podem ter um potencial de conexão bem significativo, tá? Porque o 8 de espadas com 6 de espadas também. E me fala principalmente de ideias muito parecidas, tá? Vocês podem ter pensamentos, sabe? Crenças sobre a vida, alinhamento mental, sabe? De ideias, de pensamento, de filosofia de vida, de muito parecidos, tá? Vocês podem ter uma sincronia aí muito, muito grande nesse sentido. E é isso facilitar para que vocês sejam. Tenham um envolvimento que pode trazer uma certa tranquilidade, sabe? Um sentimento de. Um está ajudando o outro a passar por um momento delicado da vida, sabe? Porque, tipo, aqui também a carta do julgamento no negativo é como se viesse pra mim a sensação de que vocês ambos, né, estão passando por um momento meio decisivo na vida. Bem decisivo, inclusive, tá? Então, por exemplo,
uma pessoa se divorciou e a outra tá mudando acabou de chegar na cidade. Sabe esses envolvimentos assim que ai, um acabou de, sei lá, foi expulso de casa, morava com os pais, dependia dos pais, aí tá tentando refazer a vida, e o outro, sabe assim, é como se vocês estivessem passando por um momento ambos muito turbulento, tá? Aqui, essas duas energias me falam, realmente, sabe aquela etapa da vida que você tá precisando da ajuda de outras pessoas para você se reerguer, que você tá, ou então que você precisa de alguém para tá junto, para te auxiliar, que você tá buscando, ou então você tá buscando uma mudança meio radical às vezes na sua vida. Aqui essas energias me falam disso. E aí assim, e esse ponto disso, né, é o que pode ser o mais complicado entre o envolvimento entre vocês e que pode dificultar. Porque me parece que ambos estão numa situação um pouquinho complicada para que as coisas consigam caminhar de forma tranquila, sabe? De forma que funcione, que as coisas fluam de forma que vocês mais ajudem um ao outro, né? Do que vocês atrapalhem um ao outro. Porque aqui a depender de como as coisas se desenrolarem, existe potencial de vocês se atrapalharem mais do que se ajudarem. Porque a carta do julgamento é uma carta muito significativa, tá? E ela veio no negativo. Então, por conta dessas vivências que vocês estão passando, um momento meio complicado na vida de vocês, né? De ambos, às vezes vocês descobriram alguma coisa que atrapalhou vocês, ou tá atrapalhando muito a vida de vocês, ou de ambos, ou aí isso complica. Aqui também existem casos, tá, gente? Aí é um caso, eu acredito que é um pouco menor essa quantidade, mas existem pessoas aqui que podem se relacionar com essas pessoas, coisas podem fluir, serem interessantes, e aí elas descobrem algo que muda tudo. No meio do caminho, sabe? Algum tá ali se relacionando, aí no. Ah, tô ali, sei lá, 5, 6 meses com essa pessoa e do nada, putz, descobri uma coisa que, nossa, atrapalhou tudo, não vou querer mais, ou pra mim não dá certo. Aqui existem casos de pessoas que pode acontecer isso, tá? E aí pode ser um pouquinho turbulento para se desvincular dessa pessoa por conta disso. E aqui, assim, é uma coisa que eu não vou necessariamente falar pra você que a pessoa fez uma coisa horrível contra você ou coisa assim. Não é isso necessariamente, tá, gente? Eu sinto mais um desencontro aqui com essas duas cartas. Se caso venha acontecer, né, você esteja na parcela das pessoas que aconteça algo que mexa ali com o envolvimento, é algo que me parece mais inevitável, sabe aquelas situações da vida que a gente fala, caramba, não tinha nem como eu prever talvez isso aqui, só veio, sabe? Aconteceu. Tem essa energia aqui também, tá? De algo que vem de repente e dá uma sacudida em você ou na pessoa e vocês falam, não, realmente acho que não consigo ver tanto caminho aí nesse momento por conta disso, tá? Isso pode acontecer com alguns de vocês. Mas, assim, aqui, se você tá num momento um pouquinho turbulento da vida ou a outra pessoa, você sabe que tá, porque pode também aqui ter, em alguns casos, só um de vocês num momento meio difícil aí de vida. Mas eu acredito que a maioria são os dois, tá? Aquela coisa, mudou de emprego, tá se mudando de cidade, tá se mudando de estado, tá trocando de carreira, descobriu que tá, por exemplo, ai, tô grávida, não queria. Sabe, todas essas situações da vida que vem, assim, de repente mexe com o caminho que a gente queria seguir. A gente tava planejando uma coisa e aí, tipo, dá uma virada no caminho. Todas essas situações, né? Se você estiver vivendo outra pessoa, provavelmente essa tiragem realmente é pra ti. E isso me fala aqui. Que isso pode ser uma coisa que atrapalhe, é um potencial que acaba sendo. Interferindo de forma difícil, tá bom? Porque eu não acho também que são coisas que vocês podem evitar, né? São coisas que vocês têm que cumprir, têm que seguir esse caminho, têm que fazer as coisas dessa forma. Não tem nem muita escolha sobre isso, tá? E aí acaba que atrapalha o envolvimento com essa pessoa, tá bom? Porém, como eu falei, reforço, potencial de envolvimento, de vocês terem alguma troca bacana, existe aqui, né? Principalmente, como eu falei, no que tange a vocês terem ideias parecidas,
pensamentos parecidos, trocarem momentos bons, né? Eu não vejo um envolvimento arrebatador aqui também, tá, gente? Pode acontecer em alguns casos, mas, assim, vocês podem ficar... Aqui até eu vejo chance de vocês ficarem, tipo assim, gostarem bastante dessa pessoa. Mas, assim, é algo um tanto que vai sendo desenvolvido em vez de ser realmente instantâneo. Vocês podem, sabe, se apoiar, se ajudar, pode ser um período legal entre vocês, mas existe esse aviso dessas situações que podem atrapalhar, mas que vocês podem ter uma troca bacana. Essa pessoa, você pode sentir ela muito, assim, sabe, conectada com você, querendo estar perto, querendo ficar ali com você, querendo te ajudar, sabe, solícita. Você sabe que quando você sente que uma pessoa realmente é companheira, ela quer fazer o que é possível? Aqui eu sinto que existe essa chance, tá, de vocês sentirem isso. E isso ser bacana, ajudar a você, ajudar a pessoa, sabe? Sabe, assim, eu sinto um certo equilíbrio aqui entre vocês, né? E isso é bem legal. Sinto de verdade. Mas tem ficar atentos a essa questão aqui do julgamento, porque ela pode interferir realmente, né? E são coisas para além da gente, sabe? Que interferem. É engraçado, é que eu não sinto que nem você e nem a outra pessoa vão querer dificultar nada. Vocês dois não vão estar fazendo isso de propósito, sabe? Vocês não vão estar. Vocês vão estar ambos bem intencionados ou tentando fazer funcionar. Mas aí, sabe quando às vezes vem alguma coisinha na vida e atrapalha um pouquinho? É aqui a sensação, tá? Então, tenham em mente essa visão aqui das coisas, tá bom? Então, é basicamente isso aqui, essa tiragem de número 3, tá? Agradeço muito sua presença aqui comigo, peço que você dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, né? Principalmente se você se identifica, né, com o meu conteúdo. E também peço que você deixe um like, olha, você deixe um comentário aqui embaixo, falando o que você achou da tiragem, se faz sentido pra você, e também deixa uma pergunta pra mim. Isso me ajuda bastante também, porque aí eu posso ver de fazer um vídeo pra você e todo mundo fica feliz, tá bom? É isso, muito obrigada pela presença, tchau!